Amém? Então, Lucas, capítulo de número 22, é o nosso versículo para meditação agora. Amém? Diz aqui a palavra de Deus. Chegou, porém, o dia da festa dos pães asmos, em que importava sacrificar a Páscoa, e mandou a Pedro e João, dizendo: Ide, preparai-nos a Páscoa para que a comamos. E eles lhes perguntaram: Onde queres que a preparemos? E ele lhes disse: Eis que quando entrares na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água. Segui até a casa em que ele entrar. E direis ao pai de família da casa: O mestre te diz: Onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado. Aí fazei os preparativos. E indo eles, acharam como lhes havia sido dito, e prepararam a Páscoa. E chegada a hora, pôs-se à mesa, e com ele 12 apóstolos. E tomando 12 apóstolos, e disse-lhe Jesus: Desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça, porque vos digo que não a comereis mais, até que ela se cumpra no reino de Deus. Amém? Meu amado, pela fala de Jesus Cristo, dá para entendermos que aquele momento seria a última celebração da Páscoa na conjuntura ou nos moldes que ela era realizada até então. Os judeus, naquele período, deveriam comer, como já disse, ervas amargas, pão asmo e cordeiro. Jesus está convidando agora os discípulos para aquele cenáculo, dizendo: Eu vou celebrar uma Páscoa com vocês, e vocês já não vão mais celebrá-la mais desse jeito, até que ela se cumpra. Vocês não vão ver mais essa configuração de Páscoa desse jeito, até que ela se cumpra completamente no reino de Deus. E o que Cristo estava querendo dizer para nós quando ele falou isso? Simples, todavia profundo. Jesus Cristo, ele, como disse Paulo, ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele não teve desejo de permanecer sempre lá na glória e ver a humanidade perdida. Porque de acordo com Romanos 3:23, todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. E o pecado, meu amado, é algo que gera uma cisão, uma separação entre o homem e Deus. O homem, na condição de pecado, está destinado à morte. Quando o homem peca, ele está fadado a pelo menos 3 tipos de morte: a morte física, a morte espiritual e a morte eterna. Quando eu digo morte espiritual, é aquela em que o homem deixa de ser puro e passa a ser dominado pela natureza pecaminosa. Quando eu falo da morte física, eu estou falando dessa que o homem limita o seu corpo físico em anos. Ele pode viver 10, 15, 20, 100 anos, mas uma hora ele vai voltar para a terra. E quando eu falo de morte eterna, é aquela que o homem morrendo da morte física e espiritual, sem Cristo, ele está fadado à condenação eterna. E essa, segundo a Bíblia, é a terceira e mais cruel demonstração de morte. No tocante a isto, Cristo não poderia deixar a humanidade ser encaminhada para uma eternidade perdida sem fazer a sua intervenção. É por isso que no ato do pecado humano, ainda no jardim, Deus elaborou um plano de salvação. E ele disse: o homem pecou, a mulher pecou, e ele deu sentença ao homem, à mulher e à serpente, e disse que a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente, e isso apontaria para Cristo.
dizendo que Cristo um dia iria para a terra, assumiria a sua forma corpórea para, por meio disto, sendo símbolo do Cordeiro, sacrificado e imolado na cruz, trazer vida para a humanidade. No processo dos israelitas, ao longo da construção da história deles, depois do êxodo do Egito, a comemoração da Páscoa, que era essa saída do Egito, esse passar por cima, foi a proteção, porque o sangue do Cordeiro foi colocado na porta, como já disse no início da mensagem, para que quando o anjo da morte viesse, não destruísse aquele povo hebreu. Então o sangue na porta representaria livramento para aquele povo. Ao passo em que, quando eles comessem do pão asmo, eles teriam a certeza do cumprimento da palavra de Deus para com eles. E as ervas amargas, para não esquecer. Bem, aquilo foi feito dia, anos e anos. Uma vez por ano os hebreus faziam aquilo. Até que um dia chega um anjo, fala para Maria e diz: salve, agraciado, o Senhor é contigo. E diz aquela notícia de que ela ia conceber o Salvador do mundo. E o nome dele seria Emanuel, ou Imanel, Deus conosco. A sua forma carnal iria assumir a partir de então. Ali se iniciava o maior plano de salvação da história da humanidade. Quando Cristo se encarnou por meio de Maria, através da unção do Espírito, ele vem cumprir uma missão e ele está agora pregando a palavra. E ele vai começar a descortinar a visão daquilo que foi por simbologia ao longo de anos. Porque Paulo disse, aquilo que nós vemos, enxergamos em parte, mas quando ele viesse, então, tudo aquilo que é em parte, entenderíamos de maneira plena, de maneira perfeita, como está lá em 1 Coríntios capítulo 13, nós não entenderíamos de maneira alguma se não fosse por Cristo. Então Cristo disse, até então vocês não estão entendendo. Quando Cristo explicava as coisas para os discípulos, ele dizia, vocês não estão entendendo agora, mas vocês vão entender depois tudo aquilo que eu estou fazendo com vocês. Jesus convoca todos eles para a celebração da Páscoa e chega aqui no capítulo 22 e ele vai dizer para eles, chegou o momento da celebração da Páscoa. E eles não estavam entendendo ainda por que aquela Páscoa estava envolta de uma espiritualidade tão grande. Porque Cristo diz, o meu corpo será dado por vós. E eles não entendiam nada. Quando Cristo pega o pão, parte para eles, pega o vinho e disse, este é o sangue da nova e eterna aliança no meu sangue. Ele estava estabelecendo um compromisso com a humanidade por meio do seu sangue, de purificação, de salvação. E até então os discípulos não estão entendendo, eles não estão compreendendo. E ele disse, agora está começando a celebração real da Páscoa, porque até então era figurativa, era uma figura, mas agora vocês vão ver que a partir de então, a Páscoa verdadeira será realizada. Porque Cristo deverá ser a erva amarga. O sofrimento vicário de Cristo, o passo dele daquela terra até chegar ao Calvário, era a erva amarga do sofrimento que ele deveria passar. A erva amarga que tantas vezes o povo de Israel teve que comer uma vez por ano para lembrar da vida de sofrimento. Agora Jesus está dizendo, eu vou padecer e eu vou ser literalmente essa erva amarga, eu vou padecer, essa erva amarga vai passar por minha vida e eu vou sofrer em favor de vocês. Eu quero que você entenda que a erva amarga que o povo comeu uma vez por ano, Cristo agora vai sofrer uma vez por todas, e ele vai comer, é o pão difícil de dores, para ser para a humanidade o pão de salvação, porque até então o povo não tinha noção do que era aquele homem que um dia tinha nascido por meio de Maria e estava chegando agora à sua reta final do projeto que se iniciou por meio do nascimento. Cristo, ele veio sofrer como a erva amarga, algo difícil de ser ingerido, mastigado, e não foi fácil. Precedendo o momento do sofrimento, Jesus disse, Pai, se for possível, passe de mim esta erva amarga, ou este cálice, ou este momento de sofrimento que ele ia passar. Mas era necessário ele comer essa erva amarga de sofrimento, era necessário ele passar por este sofrimento, para que por meio deste sofrimento pudesse verter na cruz o sangue que nos daria livramento do anjo da morte.
Você está entendendo? Aquilo que foi por figura no Antigo Testamento, agora se cumpre em Cristo. Cristo padeceu, Cristo sofreu, e agora era a hora de se cumprir a Páscoa verdadeira. Jesus, ele vai sofrer, mas ele vai sofrer sendo alguém verdadeiro, sendo alguém sem sujeira, sendo alguém que não era dúbio, não tinha dupla forma de viver. Ele era verdadeiro, ele era puro, por isso que ele também era o pão asmo. Ele iria passar pela erva amarga do sofrimento, ele ia comer essa erva amarga do sofrimento, mas ele também seria a demonstração de um homem que morreu sem mácula, sem sujeira. É por isso que ele, na sua expressão da verdade, ele é o asno. Entenda que esses três elementos apontam para Cristo. Cristo era verdadeiro, ele era sem mácula, ele nunca pecou, por isso ele é o nosso asno. É por isso que na Santa Ceia ele pegou o pão asno, partiu e disse: esse é o meu corpo que é dado por vós. Eu sou sincero, eu sou verdadeiro, até aqui eu granjei amigos e vocês fazem parte desse projeto. Que coisa linda! Mas ainda era necessário saber a última simbologia, que era do Cordeiro. E no capítulo 1 do Evangelho de João, versículo de número 29, quando Cristo está se aproximando anteriormente para ser batizado, João aponta para Cristo e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se o Cordeiro para os israelitas naquele contexto do Êxodo representava uma forma de livramento, ao apontar para Cristo, João está dizendo: este Cristo que vocês estão vendo, ele vai livrar vocês do pecado, porque ele é o Cordeiro de Deus que livra o mundo do pecado. E é por isso que João vai dizer em sua primeira carta universal, capítulo 1, versículo 7, se nós andarmos na luz, como Cristo na luz está, tendo comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Cristo ele é o Cordeiro que foi imolado. Capítulo 53 do livro de Isaías narra de maneira muito poética e sofredora a realidade de Cristo. Porque ele diz: ele foi transpassado pelas nossas iniquidades, moído por nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sobre as suas pisaduras, sobre a amargura da erva amarga do sofrimento de Cristo, nós fomos sarados. E por causa desse sofrimento, e é como ovelha muda, ele foi levado a matadouro, e como quem não dizia nada, ele estava lá, ele não tinha parecer, ele não tinha formosura, ele estava desconfigurado pelo sofrimento, da amargura daquele momento. O Cordeiro está sendo levado para o sacrifício. Mas era preciso lembrar que o sangue tinha que ser colocado na porta, lá no Egito, para que o anjo da morte não matasse aquele povo. E Cristo, ele vai chegar e vai dizer para o povo, como você pode acompanhar em João capítulo 10, versículo 9, dizendo: eu sou a porta, quem entrar por mim salvar-se-á. Quando Cristo está na cruz do Calvário, ele é ferido e o seu sangue está sendo derramado, o sangue está sendo derramado sobre a porta que é Cristo. E Cristo, como porta, ele diz: se você entrar por mim, por este caminho, porque no capítulo 14, versículo 6, ele diz: eu sou o caminho, eu sou a entrada, eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo. Eu sou a porta, essa porta está vertendo o sangue do Calvário. Então, naquele momento se cumpria a porta que estava sendo marcada por sangue, e aquele sangue vertido na cruz trouxe para nós salvação, e hoje nós podemos ter vida em abundância, porque ele sofreu a erva amarga do seu sofrimento. Ele é o pão asmo da sinceridade, e ele é o Cordeiro que morreu e foi imolado, e a porta que foi marcada com sangue, para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. E Cristo morreu como Cordeiro, mas ele ressuscitou como leão, e ele é o leão da tribo de Judá. Ao terceiro dia, quando Cristo ressuscita, quando ele sai da sepultura, naquele contexto estava se cumprindo o tetelestai, o está consumado. É por isso que agora nós podemos dizer: para sempre ele vive,
Para sempre Ele vive. Ele ressuscitou. E Cristo agora é o nosso Cordeiro. Ele é a porta marcada com sangue, porque Ele disse: eu sou a porta, quem entrar por mim salvar-se-á. Ele é a porta que foi marcada com o sangue, assim como aquela porta lá do Egito. E Ele, sendo porta marcada com sangue, trouxe para nós salvação. E nós podemos dizer que o inimigo não tem vez mais conosco, porque teve que passar por Cristo, e em Cristo fomos salvos. A morte não teve. Aonde está a morte, a tua vitória? Onde está o inferno, o teu aguilhão? Onde é que está o teu aguilhão? Tragada foi a morte pela vitória. Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. E como Cordeiro Pascal, Ele nos trouxe vida. É por isso que nós vamos louvar a Ele e continuar louvando para sempre. Para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre Ele ressuscitou. Aleluia! Vamos cantar ao Senhor Jesus, porque Ele é o nosso Cordeiro. Ele é o nosso Cordeiro. Ele morreu no nosso lugar. Ele ressuscitou ao terceiro dia, e Ele está vivo à destra do Pai. Ele disse: eu vou para o Pai. Eu vou para o Pai, mas eu vos enviarei um outro Consolador, e Ele vos mostrará o caminho da verdade. E se todo aquele que ouvir a minha voz, abrir o seu coração e entrar por esta porta, encontrará salvação. Cristo morreu para que você tivesse vida, meu amigo. E quem sabe você hoje ainda não tomou a sua decisão de trilhar por este caminho de verdade, mudar sua trajetória de vida. É necessário que você tome essa decisão e diga: Senhor, eu quero assumir esta responsabilidade de estar dando valor ao sacrifício vicário de Cristo. Tome a sua decisão. Peça ao Senhor Jesus: trabalhe em meu coração, em nome de Jesus Cristo.